No próximo capítulo da novela Cara e Coragem, Clarice descobrirá um segredo chocante sobre o passado de Ítalo e Léo. A mulher ficará totalmente devastada com o que irá ouvir e juntará todas as provas para incriminar seu irmão. Porém, em outro canto da cidade, Paulo e Marcela irão tomar uma decisão inusitada sobre o caso de Clarice e irão abrir o caixão dela. Os dois quase cairão duros ao encontrarem uma grande surpresa dentro do local. A partir disso, uma grande reviravolta acontecerá na trama, e os vilões irão pagar bem caro por todas as maldades que fizeram durante a novela. Após Clarice ver Ítalo e Anitta juntos, sem ser notada, ela fica arrasada ao perceber que os dois estão namorando, e se pergunta: é sério isso que eu estou vendo? Não pode ser. Então era isso que o Jonathan queria me falar esse tempo todo e não me disse? Não acredito que esses dois tiveram a coragem. Em seguida, a mulher tem que se segurar para não cometer uma das maiores loucuras da vida dela, e vai atrás de Jonathan. No caminho, Clarice comenta consigo mesma: eu vou contar pro Joe tudo o que eu sei sobre o Ítalo. Isso não vai ficar assim, mas não mesmo. Não acredito que esses dois tiveram coragem de me trair desse jeito. Minutos depois, ela chega no local e fica frente a frente com o cientista. Ao notar o comportamento estranho da mulher, Jonathan pergunta: o que foi, Clarice? Que cara é essa? Você encontrou o Ítalo? Decepcionada, Clarice responde: eu encontrei e vi com meus próprios olhos uma coisa que eu não queria ver. A Anitta é a nova namorada dele mesmo? Com toda a seriedade do mundo, Jonathan avisa: desculpa não te contar, Clarice. Eu não sabia como você ia reagir. E achei melhor você ver tudo com seus próprios olhos. Você poderia achar que eu estou mentindo pra você. Neste momento, a filha de Marta dispara a chorar e comenta: o Ítalo não podia ter feito isso comigo. Eu sei de um segredo macabro dele que ninguém imagina. Ao ouvir essas palavras, Jonathan fica intrigado e pergunta: que segredo é esse? Do que você está falando? Clarice responde: é um segredo que envolve a fórmula. Eu prometi pro Ítalo que eu nunca iria contar nada a ninguém, mas acho que já passou da hora. Já passei esses anos todos correndo risco de vida. Jonathan pergunta: me explica direito essa história, Clarice. Como assim? Clarice responde: o Ítalo está com a modificação da fórmula de magnésio, Jonathan. Neste momento, o cientista regala os olhos e fala: a modificação? É sério o que está me dizendo? Como ele pode estar com a modificação da fórmula de magnésio? Clarice decide abrir o jogo com o cientista e explica: ele tem a modificação da fórmula tatuada no corpo dele, igual eu tenho a minha. Em seguida, Clarice mostra sua tatuagem ao Jonathan e ele fica extremamente assustado. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Rebeca fica frente a frente com Célia e neste momento, a velha pergunta: você queria que a gente viesse aqui por qual motivo, Rebeca? Aconteceu alguma coisa? A loira responde: eu tenho uma proposta para fazer para você e para Fer. Intrigada, Fernanda pergunta: que proposta é essa? Do que você tá falando? Empolgada, Rebeca responde: eu quero que vocês duas venham morar comigo. O que vocês acham da ideia? Porém, neste momento, todo o brilho de Fernanda some e ela questiona: morar aqui? Com você? Eu tô fora. Ao ouvir essas palavras, Célia arregala os olhos e avisa: não fale assim, Fernanda. Deixa a Rebeca explicar isso direito. Com lágrimas nos olhos, a mãe de Chiquinho explica: eu andei pensando bem e conversei com o Danilo. Agora que descobrimos que somos da mesma linhagem,
Não tem para que a gente ficar longe. Eu queria muito que vocês viessem morar aqui em casa, junto comigo e com o Chiquinho. Em seguida, Célia fica extremamente empolgada ao pensar nos luxos que teria morando com sua filha. E diz: Mas é claro que a gente aceita, Rebeca. Não tenho dúvidas que vai ser incrível morar com a minha filha, que esteve perdida durante esse tempo todo. Entretanto, Fernanda bate o pé e avisa: Se você quiser, vai vir morar sozinha, mãe, porque eu vou ficar na minha própria casa. Eu não quero vir morar aqui. Irritada, Célia repreende: Por que você está falando assim, Fernanda? Pense bem, vai ser ótimo morar com a Rebeca. A gente pode ser aquela família que nunca chegamos a ser. Rebeca pede: Pensa com carinho, Fernanda. Vai ser ótimo a gente morar juntas, como irmãs. Completamente fora de si, Fernanda decide ir embora e sai correndo muito nervosa. Assim que a moça sai, Rebeca encara sua mãe e pergunta: O que deu nela? Célia responde: Eu também não sei. Por mais que ela não queira ficar aqui, eu quero. A Fernanda ainda não aceitou muito bem o fato de ter uma irmã. Só isso. É só questão de tempo, pode ter certeza. Neste momento, Rebeca tem a sensação de que está sendo enganada e pergunta: Você tem certeza, mãe? Por que a senhora tá com essa cara? Tensa, Célia disfarça e responde: Eu tenho certeza absoluta que é só questão de tempo. Eu vou falar com a Fernanda. Ela não poderia ter te tratado de forma tão rude. Neste momento, Célia teme com que a farsa dela seja revelada e que um segredo bombástico sobre o passado dela venha à tona. Em seguida, a velha decide ir atrás de Fernanda e deixa Rebeca com uma pulga atrás da orelha. Assim que fica sozinha, a loira se pergunta: O que será que rolou? Tava tudo indo bem. Será que a Fernanda não gosta de mim por algum motivo? Eu tenho que dar um jeito de descobrir. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Pat e Moa descobrem que o atentado à padaria foi ordenado por Alexei. Desesperada, a dublê comenta: Não pode ser! A gente tem que avisar o Ítalo sobre isso! Moa avisa: Vamos atrás dele agora mesmo, Patrícia. Isso é muito mais sério do que eu pensei. Eu tenho medo que alguma coisa acabe acontecendo com os nossos filhos. Sem perder mais tempo, o casal vai atrás do instrutor de parkour em sua casa, mas não o encontram. Em seguida, eles vão até o galpão da coragem.com, mas também não encontram o homem. Intrigada, Patty pergunta: Onde será que o Ítalo pode estar? Liga pra ele, Moacir. Sem hesitar, o dublê pega seu aparelho celular e liga para Ítalo, que não aceita chamadas. Neste momento, o casal fica preocupado com o sumiço de Ítalo e ficam aguardando alguma notícia sobre ele. Neste momento, na delegacia, Marcela e Paulo aparecem conversando sobre o caso de Clarice. De repente, a delegada tem uma ideia inusitada e avisa: Eu acho que a gente deve exumar o corpo da Clarice. Quem sabe ela não escondeu nada lá dentro daquele caixão que possa nos levar mais perto de alguma pista. Ao ouvir essas palavras, Paulo pergunta: Você tá ficando louca? Por que vamos fazer isso? Não deve ter nada dentro daquele caixão, só osso. Marcela responde: A gente já investigou tudo. Já questionamos todos os envolvidos possíveis no crime. A única saída é a gente ver se tem alguma coisa dentro daquele caixão. Quem sabe algum número de telefone ou algo do tipo. Mesmo receoso, Paulo decide ajudar sua aliada. E eles vão juntos até o cemitério, sem imaginar que eles encontrarão uma grande surpresa dentro do caixão. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Jonathan recebe a notícia sobre quem foi o verdadeiro culpado pela tragédia que aconteceu na padaria de Milton. Sem hesitar, ele se encontra com Clarice e conta todos os detalhes a ela.
Ao ouvir essas palavras, Clarice se lembra. Eu conversei com o Danilo sobre o Alexei antes de eu ser supostamente morta. Eu já sei o que temos que fazer, Joe. Intrigado, o cientista pergunta. O quê? Do que você está falando? Clarice responde. Hoje à noite nós vamos até a ASG. Eu vou entrar na sala do Danilo e ver se encontra alguma pista sobre o caso. Talvez seja isso que a gente precise para conseguir alguma prova sobre o Danilo. Porém, Jonathan fica receoso e alerta Clarice dos riscos. Mas a ricaça não dá ouvidos. Quando chega a noite, Jonathan e Clarice aparecem em frente à SG, enquanto vigiam a empresa. Ao verem os seguranças indo embora, Clarice se dá conta de que é o melhor momento para entrar no local e avisa Jonathan. Em seguida, os dois tomam toda a coragem do mundo e invadem a siderúrgica com todo o cuidado do mundo para não serem vistos. Em seguida, Clarice não hesita em ir até a sala de Danilo, até que percebe que Léo está dentro da sala da presidência, gravando uma mensagem de voz. Neste momento, a mulher não perde tempo e gruda os ouvidos na porta e começa a ouvir todos os detalhes da conversa. Em seguida, Clarice pega seu celular em mãos e começa a gravar tudo o que seu irmão está dizendo. De repente, o filho de Marta revela um segredo bombástico sobre o seu passado, que nem o público sabe. Ao ouvir o que seu irmão disse, Clarice fica horrorizada e se pergunta: Não acredito que o Léo está envolvido nisso. Como assim? Não imaginava que ele fosse tão medíocre. De repente, Léo avista uma sombra no corredor da empresa e tem a impressão que viu a sua irmã. Ao perceber que pode ter sido flagrada, Clarice se esconde o mais rápido que pode. Enquanto isso, o vilão vai até o corredor da empresa, mas não vê ninguém. Ao perceber que foi vista, a filha de Marta não hesita em sair correndo para se esconder. Porém, Léo acredita que seja só uma alucinação e comenta consigo mesmo: Eu tenho que parar de ver a minha irmã em todos esses lugares. Que inferno! Eu tenho que parar de me sentir culpado por tudo que eu fiz. A Clarice tem que sair da minha cabeça. Acho melhor eu ir para casa antes que eu acabe perdendo a cabeça aqui dentro. Assim que Clarice vê seu irmão saindo da empresa, ela vai até Jonathan e comenta: Foi por muito pouco que eu não fui vista. Não sei nem como eu ia fingir pro Léo que não era eu. O cientista aconselha: Vamos sair logo daqui. Você encontrou alguma pista? Clarice avisa: Eu encontrei muito mais do que uma pista. Eu te mostro tudo quando estivermos em um local seguro. Neste momento, os dois vão para casa e começam a preparar a volta triunfal de Clarice para a novela. De que cidade você está assistindo esse vídeo? Clica no botão de gostei e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como este. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela. Todo dia depois da novela, tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.